Como usar o missal romano na igreja doméstica? Gente, eu sou o professor Emílio e você está no canal Família Sagrada Face. Esses vídeos que eu gravo para cá, eles são exclusivos do canal Família Sagrada Face. Não vão lá na TV Nossa Senhora não, tá? Então divulgue aí para mais pessoas terem acesso. Muita gente tem perguntado para mim como é que usa o missal romano, que eu sempre faço divulgação em latim e português. O primeiro uso dele é você usar justamente junto com o encontro com Jesus, né? Você usar no encontro com Jesus junto com o manual da igreja doméstica. Que lá quando eu faço o encontro com Jesus na Capela da Sagrada Face, todo domingo, 9 horas da manhã, eu tomo essas orações especiais do missal. Esse missal é um missal que foi feito pela igreja tradicional, muito antes do Concílio Vaticano II, e traz então orações cheias de espiritualidade, orações cheias de Deus. Muito bom para a sua espiritualidade, para você estar rezando em casa. Então o primeiro uso é esse, né? Eu pego, né, lá no dia, no domingo de manhã, né, 9 horas da manhã, eu falo, gente, vamos abrir o missal na página 552 e usar junto aqui com o encontro com Jesus, tá aí no manual da igreja doméstica, a página tal, né? Então a gente junta as duas coisas, porque aí eu uso a parte nossa da liturgia própria da igreja doméstica, mas pego as orações da igreja tradicional, em português. Tem latim e português, mas eu não sei latim, então eu uso em português, tá bom? O missal não é difícil de você usar, é uma coisa de você comprar e ler, tá sempre manuseando, né? Ele é pequeno, inclusive, fácil de você carregar para todo lado. Ele é dividido em tempos litúrgicos, né? Antigamente, só existia um ano litúrgico. Foi só a partir do Concílio Vaticano II que foram criados 3 anos litúrgicos. Você teve contato já com os livros da missa e participou de alguma pastoral, você sabe que hoje em dia na missa nova você tem ano A, ano B, ano C. Antigamente não, era um ano só. E é justamente o missal romano, latim e português que nós usamos, que é um ano só. Todo ano litúrgico não começa igual ao nosso ano civil. Nosso ano civil começa dia 1º de janeiro. Um ano litúrgico não, ele começa no primeiro domingo do Advento. A igreja, o nascimento de Jesus, do Salvador, do Messias, do nosso Deus feito homem, é tão importante que a nossa igreja comece então o tempo litúrgico no Advento, no primeiro domingo do Advento, que são 4 domingos antes do Natal. Então, se você olhar no índice das matérias, você vai ver que começa o ciclo do Natal. Tem lá o tempo do Advento, com os domingos certinho, né? Tem inclusive o tríduo, né, de Natal, e depois já tem o tempo do Natal. Depois, então, é o tempo depois da Epifania. Então, tempo do Advento, tempo do Natal e tempo depois da Epifania. É diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia tem o Advento, Natal, tempo comum. Não tem tempo comum, nenhum tempo é comum para a salvação, né? Então, aqui eu gosto mais porque ele vai avisando você, olha, nós passamos já da Epifania de Jesus, então agora nós estamos no 2º domingo depois da Epifania, no 4º, no 5º, até o 6º domingo depois da Epifania. Daí então nós já entramos no ciclo pascal, saímos do ciclo de Natal e entramos no ciclo pascal, que é o tempo da Septuagésima. E ali então nós começamos o ciclo pascal, na verdade, na Quaresma, né? E da Quaresma, então, nós vamos depois disso para a Semana Santa e depois nós temos então o tempo pascal, que vai até Pentecostes. E depois de Pentecostes, nós temos então os domingos para terminar o ano, né, até chegar no Advento, que começa de novo a contar o ano, né? Nós temos os domingos depois de Pentecostes, são 23, 24 domingos depois de Pentecostes. A gente lá no canal Capela da Sagrada Face, que transmite, né, todo domingo às 9 horas da manhã o encontro com Jesus, eu falo, olha gente, nós estamos no 2º domingo da Septuagésima, olha gente, nós estamos no 3º domingo do tempo pascal. Eu vou avisando, né, para você poder estar sempre acompanhando junto com a gente, né? Então quando eu abro o missal, vou pegar, por exemplo, aqui o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, página 600. Aparecem as orações especiais daquele dia. Você tem aqui o introito, a introdução, é a primeira oração que se faz no início da celebração. Depois você tem a coleta, que é antes justamente da carta de São Paulo, no geral uma carta de São Paulo, carta dos apóstolos, via de regra, né? Aí depois da epístola de São Paulo, que já está aqui, inclusive, tem o gradual. Se nós estamos em tempo de Páscoa, nós temos o Aleluia, senão nós temos a outra oração chamada trato, que é antes da proclamação do Evangelho.
Aqui no encontro com Jesus eu paro aqui, porque a outra parte, a segunda parte, é justamente a parte da Eucaristia, tem a parte de ofertório e tudo mais, e como nós então não temos essa parte aqui, nós temos a comunhão espiritual, que é o próprio Jesus que nos dá, então a gente passa a rezar o terço, né? Normalmente eu rezo o terço mariano, mas no caso de hoje, por exemplo, que vai ser festa aí, né, do Sagrado Coração, eu vou rezar justamente o terço do Sagrado Coração. Quando tem terço especial, eu rezo o terço especial. Quando não tem, a gente reza o terço mariano, que é o terço normal do nosso encontro com Jesus. Se você for pegar o índice lá atrás e der uma manuseada, desse uma pesquisada, você vai ver também que nós temos festas de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então tem lá justamente Ascensão, Vigília, etc., né, de Nosso Senhor. Depois tem o ciclo dos santos, né, a festa dos santos. E depois, então, você vai ter as missas votivas de segunda-feira, terça, quarta, da semana toda. Tem orações especiais em honra do Santíssimo Sacramento, do Sagrado Coração, do Espírito Santo, para pedir a graça do Espírito Santo. São várias, né? Não vou ler todas que vai ficar grande. Tem uma coisa muito importante, a liturgia dos defuntos. Nós temos feito as exéquias justamente usando a liturgia dos defuntos, fora de série, uma espiritualidade maravilhosa, porque a verdadeira igreja sempre foi muito espiritual, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, né? Depois nós temos, então, rituais do batismo, confirmação, penitência, toda a parte litúrgica dessas celebrações. Nós temos também ladainhas e preces, vários cânticos, né, ao Santíssimo Sacramento. Temos, inclusive, várias músicas, salmos, hinos, sequências, antífonas, inclusive com partitura. Muitas vezes tem a partitura. Se você entender de partitura de canto gregoriano, tem aqui, né? Acho que é a Ars Nova, que falava antigamente, né? Tem aqui, você vai poder tocar ou vai poder cantar e estar acompanhando, tá bom? Então, os domingos está resolvido. Tá? Todo domingo está aqui marcado, primeiro domingo, segundo domingo, 16º domingo depois de Pentecostes, está resolvido. Fala, professor, mas e quando é dia de festa de santo, professor? Como é que faz? Por exemplo, é dia de festa da minha devoção, do santo da minha devoção, e eu queria acompanhar também no missal, como é que faz? Então aí é assim, gente. Existe, como eu falei agora há pouco, eu falei que tinha a festa dos santos, é o ciclo santoral, que começa com as festas de Nossa Senhora, depois tem as festas dos santos. Por exemplo, se eu for procurar aqui Santo Antônio de Lisboa, tá na página 1104. Tá certo? Mas se eu vou procurar aqui, por exemplo, Santo Expedito, não tem. Não tem um dia especial dele. Não está aqui as preces especiais para o dia de Santo Expedito. O que você faz? Você vai, então, aqui no índice, você vai procurar lá o Comum dos Santos, tá? Que lá no final, é um apêndice, é a página 61, lá no final do missal. Né? Comum dos Santos. E aí você vai achar o comum justamente da Santíssima Virgem, né, em vários tempos litúrgicos, comum dos sumos pontífices, comum dos mártires, né? Comum por quê? Porque é a mesma celebração para todos esses santos que não estão contemplados aqui na festa dos santos. Gente, é muito santo. Nossa igreja tem vários e vários santos, e aí conforme o país é diferente, então realmente é por isso que é feito assim, para facilitar a celebração, né? Porque senão não seria um volume só, seria acho que uns 10, né? É muita oração, né? Existem alguns santos que não estão no ciclo santoral. Antes de você ir para o Comum dos Santos, você procura mais lá no final. É um apêndice que nem está previsto, na verdade, no índice. Lá no finalzinho mesmo, são algumas poucas folhas, chama-se Próprio do Brasil. São devoções que são próprias do Brasil, são muito celebradas aqui no Brasil, mas aí afora nem todo mundo tem a mesma devoção. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso de São Sebastião em janeiro, nós temos o caso, por exemplo, da purificação de Nossa Senhora, São Brás, tem vários, mês a mês, né? Então, nesse Próprio do Brasil, tem as orações especiais para você estar colocando lá no Comum dos Santos. Você junta o Comum dos Santos com a oração que tem aqui desse Próprio do Brasil. Às vezes as orações estão todas aqui, outras vezes não. Outras vezes tem só uma dica. Por exemplo, São Sebastião, só o introito que é daqui. Ele fala que é para você pegar... uma coisa importante. Todas as missas, né, costuma falar o paramento. Paramento, por exemplo, São Sebastião é paramento vermelho, porque ele é mártir.
Então, num caso desse, se você aí na sua igreja doméstica tem um espaço, uma mesa no altar, você pudesse colocar assim uma toalha de cor vermelha nesse dia, seguindo o tempo litúrgico, toalha branca, toalha vermelha, toalha verde, toalha roxa. Seria interessante que você colocasse, que isso dá uma sacralidade assim para a sua celebração muito legal, né? Você sabe, o ser humano é visual e a gente então se identifica vendo ali aquela toalha roxa, tempo de conversão, né? Vendo a toalha vermelha, você sabe que aquilo representa normalmente o martírio, toalha branca na Páscoa, né? E por aí vai. Então existe isso também no missal. Ele também fala a cor dos paramentos que você vai usar no dia. Você não vai se paramentar, porque você não é padre, você é um leigo, né? Se Deus quiser consagrado totalmente a Jesus por Nossa Senhora, igual nós somos aqui, pelo método São Luís Maria de Montfort, você não vai se paramentar, mas você coloca no altar, no altarzinho para você fazer a celebração e dar então acrescentar a espiritualidade daquele momento que você está vivendo aí sozinho ou com os seus familiares, né? Então esses santos que não têm a data lá, né, no calendário normal, você vem procurar primeiro aqui no Comum dos Santos, tá? Por exemplo, olha só que interessante, né? Curioso, São João de Brito tem praticamente todas as orações, várias delas estão aqui. Nossa Senhora da Penha tem inclusive as leituras especiais para o dia de Nossa Senhora da Penha e por aí vai. Então, primeiro, é um dia de um santo, é um dia do santo. Você vai lá no santoral lá e vê se lá tem. Se lá não tiver, né, você vem no finalzinho do livro, nesses santos do Brasil, né, próprios do Brasil. Se não tiver nenhum dos dois, aí não vai ter jeito, você vai ter que ir no Comum dos Santos. E na hora que fala, nesse dia que celebramos o vosso santo N, eles põem o N para você colocar o nome do santo, né, no lugar, né, do santo ser de devoção no lugar. Se ele for mártir, é um tipo de liturgia que existe, que está aqui no missal. Se ele não for mártir, né, for bispo, for padre, for do clero, enfim, está aqui no missal também, tá bom? Eu sei que eu falei assim meio resumido para você, né, mas dá uma assistida no vídeo de novo, mais uma vez, né, vai dando pausa, pega o missal na mão e vai dando pausa daí para você conseguir entender melhor, né? No começo a gente se perde um pouco, gente, mas depois você vai vendo as maravilhas, a riqueza da fé que existe nesse missal romano em latim e português. Tem lá na livraria do professor Emílio, tá com desconto, vale a pena você ir lá adquirir. É um livro barato? Gente, livro litúrgico nunca é barato, mas eu acho até que ele é baratinho, porque são muitas páginas, gente, são mais de 1.600 páginas, tudo com papel de Bíblia, né? Com essas orações que você vai fazer na sua casa, na sua igreja doméstica. Então eu acho assim muito importante, inclusive você vai fazer, por exemplo, Ezequias, você vai com ele, que tem as orações, como eu disse agora há pouco. Dá uma adquirida, se você já adquiriu, dá sempre uma folheada, estude o missal, para você se localizar melhor. Tem inclusive aqui as orações da Santa Missa, fala sobre a Santa Missa, depois tem o ordinário da missa, nessa página 731 até 790. Né? Para quem gosta de assistir a missa em latim, e se achar um padre que seja fiel ao Bento XVI, dá para você acompanhar muito bem a liturgia com esse missal aqui, o missal romano em latim e português. Vale a pena, você nunca mais vai aceitar, inclusive, assistir a missa, e nem que for pela televisão, pela internet, missa nova. Você vai ver como as orações nossas eram maravilhosas, cheias de espiritualidade e acabaram no nada, porque muitas das orações da missa nova foram compostas por protestantes, pastores protestantes da igreja luterana, tá? E por padres aí muitas vezes sem fé, né? Aquele pessoalzinho da teologia da libertação, né? Essa turma aí maçom e por aí vai. Então você vai ver que não tem comparação. Por isso nós estamos voltando à igreja, o que era antes, a igreja do tempo dos discípulos, a igreja original do tempo dos apóstolos, e de lá a gente vem para cá recolhendo no caminho os tesouros da Santa Igreja. E um dos tesouros da Santa Igreja é esse missal pelo qual rezaram vários dos santos e santas que hoje você tem devoção a eles, era essa missa aí que eles acompanhavam. Aí você vai entender por quê, que isso aqui, vamos falar assim, entre aspas, é uma fábrica de santos. Né? Esse missal era uma fábrica de santos. Você vê que a missa nova, com ela, poucos santos vieram à luz, são muito poucos. E a quantidade imensa de santos e santas, beatos, beatas, veneráveis que nós temos aí para trás, tudo justamente porque a igreja era muito mais próxima de Jesus, não tinha nada de mãe terra, pachamama, comunismo, nada disso. Ela era uma igreja realmente do Senhor e para o Senhor. Tá bom? Ficou dúvida? Manda aí pra gente no e-mail, né? famíliasagradaface@gmail.com.
Tá bom? Demora um pouquinho, mas eu vejo lá, a professora Milene vê, me avisa e a gente grava novos vídeos para você, tá bom? Missal romano vale a pena, você precisa ter na sua igreja doméstica. Isso aí, paz e bem. Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, mostra-nos tua face santa, e seremos todos salvos.